Vieira de Lira, egresso do curso de Pedagogia Novo Milênio. E hoje apresentamos o programa Papo com o Professor Artista, uma ação educativa e cultural do programa de extensão do curso de Pedagogia, por meio do Polo FNM e a Rede Arte na Escola. Desde 2013, o Polo FNM faz parte da Rede Arte na Escola, por meio de projeto de extensão entre a Faculdade Novo Milênio, localizada em Vila Velha, Espírito Santo, e o Instituto Arte na Escola, localizado em São Paulo, São Paulo. A Rede Arte na Escola, ao todo, é composta por 33 polos, em 33 cidades, de 17 estados brasileiros, unidos por um ideal: melhorar o ensino de arte no Brasil. A Rede Arte na Escola está presente em todas as regiões do Brasil, por meio de convênios com universidades e instituições de ensino e cultura. Cada unidade conveniada é um polo de arte na escola que oferece ações de formação para professores do ensino básico. E no Espírito Santo está localizada na Faculdade Novo Milênio, por meio do projeto de extensão no curso de Pedagogia, sob a coordenação da professora e mestre Maria da Penha Fonseca. Hoje, temos como convidado para o programa Papo com o Professor Artista, o nosso querido Rosindo Torres, que tem um currículo artístico bem extenso. E assim, eu só vou falar que ele é capixaba, residente em Vila Velha, graduado em licenciatura em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo e mestre em teatro pela Unirio. Sobre sua trajetória artística, será muito melhor que ele nos conte pessoalmente. Como nosso tempo de programa é curto, vamos organizar nosso bate-papo em 3 focos. Rosindo, conte para nós, como você se descobriu professor e artista? Alguém te influenciou? Vamos lá, então. Boa tarde para todos. Grato pelo convite, né, pela Penha, o Jean também e a Novo Milênio. Estou aqui para contribuir, que é o mais importante para nós como professores e artistas, é contribuição. Então, estou mais uma vez aqui contribuindo com a sociedade, as experiências. Vamos lá, então. Quando se pergunta de onde surgiu essa história de ser professor, até eu estava discutindo até com a Penha, comentando, conversando, que a história nos faz, literalmente, nos constrói. Então, antes de ser professor, eu era catequista, né, sou católico, né, ou seja, na questão de batismo, então era catequista. E a PEN também era catequista, coordenadora de catequese também, e eu era coordenador também. Então, ali nós já tínhamos ali uma experiência com trabalhos em grupo, dinâmicas, porque nós tínhamos que passar a catequese, né, cristã para crianças e jovens de uma maneira muito mais não formal, de decoreba, que é chamada catequese renovada, né? Então, era um processo de você criar de uma maneira de dinâmicas, jogos, brincadeiras, falas, né, para que a própria criança possa receber aquele conhecimento, né, sem necessariamente ser um conhecimento entregue de cima para baixo, mas pela experiência da própria criança. Então, ele já acredito que já começava já você ter esse contato com o público, né, esse contato com os processos pedagógicos. E em 88, eu fiz o vestibular, que antes eu trabalhava com arte, mas em lojas de decoração, lojas de restaurações, e desde criança já desenhava, brincava, colecionava objetos, então vivenciava isso, e queria ser um artista. Né? Toda a família me via como artista, desde 9 anos, assim por diante. E, obviamente, que as aulas mais queridas dos ensinos fundamentais e os médios era educação artística, aula de arte na escola. Então, ali fui buscando até me formar como desenhista projetista no Colégio Americano, que era o único curso técnico que era próximo à arte, né? Isso, trabalhando com a loja de decoração, de restauração, técnicas artísticas, aí que surgiu a ideia de fazer arte e me profissionalizar. Então, fiz em 88 o vestibular, que tinha 2 opções, que era licenciatura e bacharel. Hoje não existe isso, né?
Aí eu botei primeiro bacharel e licenciatura. Aí eu acabei com a vaga, eu caí na vaga de licenciatura. Bem, eu quero ser um artista. Então, vou ser um professor de arte para poder passar o que eu faço como artista para as pessoas entenderem. Então, o curso era semelhante, fiz as partes semelhantes técnicas, depois fiz as partes pedagógicas. Aí sim, dali teve uma experiência super legal, que eu acredito seja em 90, eu ainda sendo coordenador da catequese, a própria Penha também, e surgiu ali um convite para substituir uma professora no Colégio Marista, isso em 90, para dar aula de educação artística, de artes. Então, foi o meu primeiro contato numa escola formal, e foi assim, até eu falei com a Penha, uma arena de leões, ou seja, você foi jogada ali, no bom sentido, para poder tramitar e ali trabalhar. Então foi assim, uma escola para mim, né, pegar todos os conhecimentos que eu tinha, das minhas experiências como artistas, como os festivais de verão na UFSC que programava os meus contatos, de cair ali naquela arena, ou seja, e ali eu me programar e criar totalmente um processo com todas as minhas experiências, como catequese, ou aquela experiência de grupo, a experiência da própria universidade. Então, pronto, dali de 90, eu fui trabalhando sendo professor de ensino, né, ensino fundamental e médio, e depois superior. Bacana, Rosindo. Sobre o processo de criação, quais as contribuições que a sua produção traz para o seu papel docente? O que eu vi aqui que é interessante para a gente, estava vendo até ontem uma palestra de um designer, né, designer da área das artes gráficas. Então, e observando a fala dele, a gente trata e olha para o espelho para nós mesmos, que era a questão do fazer. Então, ele utilizava o termo de o fazer. Aquele que faz também experimenta, vê os processos, e dali ele vai passar esses processos para o alunado, que ele também, esse designer também era um professor. Então, o que eu percebia lá, com as experiências também que eu tive com outros artistas no Festival de Verão, eram desafios. Então, a questão toda é você ter um alunado, e o Marista, né, que eu estava dando aula em 90, me proporcionou isso, porque quando cheguei lá eu vi assim, uma certa metodologia de uma professora anterior muito defasada. Porque na nossa época, em 90, nós tínhamos esse contato com as apostilas de várias marcas, né? E ali a gente buscava ali um conhecimento de como trabalhar a linha, um ponto, a forma, com aqueles paradigmas, né, que a gente conhece dos livros, das apostilas de arte, os livros, os mentores de arte. Tendo contato também com a Ana Mi Barbosa, na especialização em arte na UFES, e ali ela traz até a própria história da arte ao contrário, a questão do processo triangular. É o fazer, é o ver, é o experimentar, e depois o perceber. Então, é trabalhar com o garoto, ou seja, com os alunos, a experimentação. Hoje eu estou aqui, né, um bom tempo, né, na área superior também, e a própria instituição que eu trabalho, ela trabalha com 3 pilares, que é a pesquisa, a experimentação e a personalização, e hoje, atualmente, se discute essas questões de diversidades, as pessoas, todas elas, os seres humanos, são criativos, e não uma questão de dom divino, mas uma questão de manipular e realizar, por meio de um processo de desafio, a realizar a sua demanda, o seu discurso. Então, foi a partir de eu, como sendo artista, e todos os meus trabalhos são desafios, onde eu vejo um elemento, eu vejo uma imagem que eu aproprio, e começo a pesquisá-la, querendo entendê-la, e dali tentar transformá-la de uma outra maneira, aquela maneira que eu desejava ver, ou ela conversando comigo, e a maneira como ela vai se tornar, isso é um processo criativo. Então, foi isso que eu entrei na sala de aula, é simplesmente olhar para o garoto, ou chamar assim, os meninos, os jovens, e essa experiência que conteve muito nesse primeiro momento, nessa escola particular do Marista, era oferecer para eles desafios, e como eles vão resolver. Eu estou falando isso em 90, porque não tinha internet, não. Hoje vocês possuem o Pinterest e outros meios que passam quilos e quilos de informações de você tirar ideias. Nós não tínhamos isso. E tão interessante nesse momento é que você criar
uma maneira para que a pessoa entenda que é um desafio e ele resolva. E o barato de tudo isso, até hoje, com o ensino superior, é que os alunos nos surpreendem muito. E eles precisam desse desafio. Então, o processo pedagógico que eu trabalhei foi através do desafio e da curiosidade. Então, foi por isso que minha noção como artista, que eu ser curioso, de eu ver um elemento e tentar experimentá-lo, e ele personalizar, talvez, ou caso, um discurso meu, é que eu utilizo perante os meninos também. Bacana. Então, conte um pouquinho para nós da sua trajetória artística. A trajetória artística, vamos botar assim, eu me profissionalizo mais, vamos chamar nesse sentido, e na partir de 94. Quando eu começo a fazer em 93, em 90 já faço uma exposição na universidade, mas eu estou uma experimentação da figura abstrata, né? Que as disciplinas fomentam isso, né? A gente destruir essa figura, e os artistas que têm essas influências. Tipo, no momento era Flávio Chiró, os crânios, a pintura, né? E assim por diante. Mas quando você tem um contato com outros artistas, isso que é interessante para nós como professores, é você assistir. Hoje, nós temos aqui na pandemia, nós estamos tendo esse acesso aos vídeos, né? Então, vídeos de processo artístico. Hoje, vários curadores, né? Museus, vários cursos, galerias, até particulares, estão passando para o espectador ou para o público os processos artísticos dos artistas. Até a Arte 1, né, que você vê alguns programas, que eu ficava gravando, mas hoje a gente é convidado a ver uma galeria, um museu, falando e mostrando o processo artístico. Então, isso ver o outro fazendo, de que maneira ele faz, entendeu? Que você vai vendo a maneira especializada e vai tentando evoluir. Isso aconteceu comigo no Festival de Verão. Foi desafios, tive um artista primeiro, Evandro Carlos Jardins, que fez eu ler artigos de filosofia, de sociologia, de fenomenologia. Então, esses elementos fazem parte de poder entender o mundo. Então, até hoje eu leio livros ligados à filosofia, a querer entender o mundo e me entender também, porque a proposta do artista é passar e contribuir a sua visão de mundo. Então, essa experiência dessa trajetória foi muito válida. Aí sim, que aquela pintura, que era nada mais um experimento, eu fui voltar aos minhas iconoclastias, vamos chamar assim, meus ícones, coisas do meu passado, da minha infância. Então, como fosse um grande diário. Então, a partir dali, comecei a buscar essas imagens, essas figuras, e fazer as minhas intervenções. Ou seja, elas seriam nada mais do que o meio. Então, a pintura, o remanejamento dos objetos, são os meios para fazer o discurso. E dali, então, mostrei para alguns projetos, né? E ali abri uma exposição em 94 na Fafi, chamava uma frase do Nietzsche, né? Que seria: para que nós podemos ser mais divinos, tem que ser mais humanos. Então, quer dizer, nesse sentido, eu botei, eram oratórios, 24 oratórios com São Sebastião, e ali eu trabalhava o sagrado e o profano. Então, a figura de São Sebastião era um meio. A exposição deu o que falar, né? E ali a própria a escrita da Samira Margot, que escreveu sobre mim, saiu na íntegra, numa metade de uma página de caderno 2, falando que, tipo assim, Rosine Torres ganha maturidade. Então, dali em diante, então, só teve os convites e também teve as seleções de salões nacionais, internacionais, que mandei os meus projetos, como até hoje eu mando. E essa trajetória foi até hoje, que eu estou fazendo até uns cursos em São Paulo, com algumas galerias particulares, para ter seja, ouvir outros profissionais, como curadores, falar do trabalho, discutir, comentar, e ali fazer uma avaliação do que o que você está fazendo hoje, o que você está produzindo, o que isso corresponde ao mundo. Então, dali, obviamente, comecei a participar de salões, comecei a ganhar prêmios, e assim por diante, fazer parte de catálogos, e até hoje eu estou nesse processo de produção. Ultimamente eu tive agora, e estou ainda, né, acredito que está lá, que deu uma paradinha, mas a exposição está lá ainda, é o VIX Histórias Capixabas, que está no Museu Museu de Arte do Espírito Santo, com a curadoria de Júlio Martins.
né? O Júlio já conheceu o meu trabalho uns 6, 10 anos atrás, que ele era um profissional ligado aos rumos visuais Itaú, onde ele selecionava os artistas que seriam emergentes, né, do Brasil. E eu faço parte da Enciclopédia do Itaú Cultural. E dali ele foi pontuando algumas exposições e fechou com essa, que é sobre a reabertura do museu, conversando com dois artistas, né, que é o Dionísio Del Santo e o Pidio Malaquias. Então, o trabalho que eu faço de apropriação de imagens santas, né, sagradas, dentro de um gravurista do século XVI, e lá tratando, então, ou seja, tratando dessa própria imagem que vocês podem ver alguns vídeos que são interessantes do projeto do Mais, que são vídeos acadêmicos que mostram os processos dos artistas, junto com o curador do Júlio. Então, enfim, minha trajetória até nesse sentido não está parando, eu sou um artista atuante, e não aquele que vai buscando com anzol, entendeu? Residências, entendeu? Eu tenho que participar de algumas seleções. Não, eu vou fazendo porque é necessidade mesmo, como produtor de arte, e querendo entender, melhor dizer, eu e o mundo, né? Bacana. Por aí. Rosindo, você tem alguma coisa para mostrar para gente sobre os seus trabalhos? O que eu ia mostrar ia mostrar algumas questões voltadas à arte e educação, mas eu acabei não selecionando, porque eu queria só falar uma fala e vou entrar finalmente falando sobre essa produção da minha pesquisa. Então é interessante ver, como você falou bem no início, de trabalhar com, muitas vezes, o professor, ele fica parado e buscando o que fazer para fazer o seu cronograma, fazer o seu planejamento. Então é interessante ver por nós, porque se nós não formos um professor que não produz, ou mesmo assim que não seja, que abraça literalmente a arte, né, que busca novas experiências com exposições, como citei anteriormente, você vai se enriquecer com conteúdo. E é por meio desse conteúdo, até eu indico os alunos que eu dou aula de design, né, eu sou professor da FAESA, design de moda, interiores, produto e gráfico, que é visitar, então eu apresento muito, que eu também estou com os projetos sociais, a arte. Então, a partir de um produto de um artista visual, eu tiro ideias para que eu possa fazer também a minha produção, meus elementos, as minhas referências, não copiá-las, mas se inspirar e ter referência. Então, é muito importante o arte educador, ele estar contido, ele ser também um curioso. Isso é um profissional que também era educador, faleceu, o Nelson Lerner. Ele foi meu professor até particular, esse artista fantástico, que trabalha com as variações de diversidade de materiais. Ele falava que todo mundo devia ser e tem que ser curioso. Então, pela minha curiosidade, vou mostrar, então, algumas últimas produções que eu fiz, ok? Vou lá Ok. compartilhar, então, para vocês. Vamos lá, então, é aqui. Bem, vamos lá, então. Então, vou mostrar para vocês um processo criativo, que eu já trabalho com os objetos, até tem um textinho. Hoje se fala muito, está se falando da chamada mini-bio. Mini-bio é a poética, tá, do produtor, então nós, até para os professores também é interessante isso, porque vai se perguntar para você, como é o seu processo, como vocês perguntaram, metodológico? Como é que você faz? Qual o seu interesse? Então, nós, professores de arte também, tem que ser perguntado como o Jean perguntou, como é o seu processo? Qual o seu interesse de pesquisa? Porque todo processo é pesquisa. Então, o professor, para trabalhar, como vocês me perguntaram, qual o processo com os meninos? A curiosidade, a personalização, a experiência. Não existe erro. Existe o acaso, que do acaso vai virar um produto final. Não chegar no produto final, experimentar o processo. Porque a gente tem muita questão de escola de querer fazer o quê? De dar aquela nota final, se é 0, se é 10. Mas deixa o garoto experimentar. Permite isso. Então, isso na arte é necessário. Então, aqui eu faço a mini build, que é a questão de eu fazer essas imagens, ser um colecionador, certo? Então, como o próprio Jean já comentou, faço pesquisa em cima de todos os estudos que eu fiz de filosofia, teologia, porque eu queria ser padre, fiz seminário, mas saí do seminário para ser artista, mas depois me formei em teologia, me ajudou bastante a ter e ver outras imagens, sou bem curioso pelas imagens, e nessa curiosidade eu vou fazer uma intervenção. Então, o que quer dizer intervenção? Eu vou personalizar aquilo.
é um desafio, porque eu vou conversar com a imagem. Então, eu domino a imagem ou a imagem me domina? E ali existe um diálogo, e assim por diante. Então, nós temos aqui, esses são os últimos trabalhos, chamados Demasiados Orgânicos. Eu pego livros antigos, vejo algumas gravuras religiosas e pinto por cima dessas gravuras. Tá? Pinto e faço uma intervenção como se fosse desmanchar as imagens. Estão vendo? Então, essas imagens são desmanchadas. Vou pintando por cima e pego uma caneta nanquim e fico imitando a própria gravura, quer dizer, fazer uma assemblagem imitando o próprio desenho do artista. Então, a gente percebe que existe uma gravura aqui, que são santos, aqui seria uma deposição de Cristo, aqui também seria. Então, quer dizer, no final você vai perceber que não teria isso desmanchado. E quando eu falo orgânicos, demasiados, no sentido que eu posso estar abrindo esse trabalho para se discutir a forma, não somente a estética, mas também a questão até simbólica, nos tempos atuais, né? Aqui é um outro também, se a gente analisar aqui e ver, a gente vai deparar que possa ser aqui até uma figura de uma Sagrada Família, mas está organicamente demasiado, ou seja, dissolvida. Então, esses são últimos trabalhos, são pequenos, são folhas, são originais de livros. Aqui nós temos um detalhe, então eu queria só mostrar a vocês aqui a tinta, isso aqui é tinta pintada por cima dessa gravura. Isso é tinta, isso aqui é corretivo, e queria escolar que tem, tipo vinílica. E depois eu venho com a caneta aqui e vou fazendo, dando continuidade. É aquele processo onde a imagem conversa com você, e você conversa com a imagem, e você vai, como diz a Kate Van Scheppenberg, foi também uma pintora falecida, né? Que foi minha professora no Festival de Verão, Parque Lage. Então ela falava assim, faça aquilo que você não sabe fazer. Então, essas falas, como o Nelson fala de ser curioso, a Kate fala, faça aquilo que você não sabe fazer, são falas interessantes. Por que falas interessantes para o processo criativo? São falas que eu tenho que perceber que eu tenho que sair do lugar comum, eu tenho que sair do meu conforto. E é isso que é interessante trabalhar com os jovens, né? Porque eles estão excitados a querer produzir, né? Só que não podemos bloqueá-los. E sim permitir que eles experimentem. Mesmo que seja estranho. Esse estranhamento que é o, como diz, que é o the best, ou seja, é o que é de melhor que eles podem oferecer, para que eles possam ver de outra visão, de outras maneiras de ver, né? Esse aqui é o Avatar, é o que está lá no museu, é uma série das gravuras do Dürer, do século, né, 15 e 16, que eu aproprio dessas imagens, faço impressões e apago essas imagens. Também são impressão, e fico apagando. E apagando essas imagens, eu venho aqui depois, vocês podem me ver lá no Instagram, eu mostro alguns vídeos, eu desenhando, processando, vocês podem acompanhar, que eu tenho que fazer a linha da gravura, que é uma estilogravura, igual do autor. Então eu tento fazer uma mera semelhança do fundo, e deixo alguns atributos, que são séries que já fiz anteriormente. Então dá esse elemento do vazio. E aqui para a exposição do Dionísio, junto com o curador, que também foi um apoio de consideração questão estética, é deixar as formas geometrizadas para conversar com Dionísio. E Dionísio é um gravurista, né, e pintor que trata essas questões do concretismo, das formas. Então, a partir dele que vai se tratando esse elemento, que é nada mais que a auréola, que fica esse vazio, essa ausência. E essas linhas geometrizadas, tá vendo? Ó? Que corta a composição. Então, aqui é um tratado de composição também, que as pinturas antigas, os desenhos também tinham essas composições. Então, faço um tratado desses atributos. Esse trabalho também estão numa galeria de arte, a Casa Tato, em São Paulo, agora, recentemente. Então, aqui, ó, então aqui teria uma criatura aqui, né? Como São Sebastião, ficou só as flechas. Então, o tratado da linha. Então, eu tento manusear isso. Eu tento intervir, criando até uma paisagem aqui por trás, fictícia, que seja, né? Outro projeto é esse aqui, que eu pego uma gravura do Dürer, esse trabalho tem 2 metros, 4,5, só que eu faço uma intervenção. Eu pego a tinta preta, quem conhece essa gravura vê que é o Gênesis, que temos Adão e Eva aqui,
Eu vou pintando por cima do Adão, imitando os traçados da gravura do Dürer. Vocês vão ver vídeos lá eu fazendo isso também lá no Instagram. E vou fazendo esse apagamento, só com o tratado, tirando o Adão e ficando a Eva. Aí não parece não é nada, eu crio uma outra noção de até de narrativa dessa cena. Aqui vira uma mulher segurando um fruto, e aqui é um anjo batendo, né, nessa mulher. E aqui eu pego uma página de Gênesis e vou apagando algumas falas, algumas palavras. Então, apagando essas palavras, a gente vai perceber que eu crio um novo texto. Tudo aqui tem tinta, tá vendo? Se a gente até abrir mais, você vai ver um pouco da tinta aqui, ó. Então, tudo é tinta e eu fico apagando com branco. Então, eu trago uma outra literatura dessa Bíblia, que aqui é a queda, né? Do Adão e Eva, que sai do paraíso. Então, fica, tenta a queda e mira essa rede. Então, eu começo a brincar e jogar essa brincadeira, esse jogo lúdico de uma outra mensagem. Aqui tem os detalhes da pintura. É um tríptico. Aqui é a própria impressão, né, da página do Gênesis. Que até se ler, ele vai dar um teor de fala sobre a mulher. A relação da mulher como um elemento de jogo, um elemento de objeto, mulher-objeto. Então, ficou bem, vamos chamar assim, discutindo um teor social, essa obra. Então aí você vai ter que ver que o Adão desaparece, eu tenho que ludibriar o olhar do espectador, porque eu trabalhei muito com restauração. Então, faz o papel de um restaurador cruel em cima de uma obra de outro autor. Aí nós temos aqui que foi feito também o Pai Nosso, que foi lá em parede, que também é um espaço fantástico, da Ivana Belchior, que é um espaço educativo, tento buscar informações sobre isso, da Ivana Belchior, muito bom. Então ela fez um convite e eu fiz, tipo, fosse uma ação. O que eu fazia, eu fiz na hora. Botei o Pai Nosso e à noite e fui apagando algumas letras, algumas vogais. Quer dizer, trazendo essa literatura popular em parte, porque a proposta era essa, porque até se você chegar em Santo Antônio, você passa por várias igrejas, então essa discussão sócio, né, de veneração, né, de salvação, né, e no final fica isso aí. Vira um outro texto, né, então tiro, vira um outro contexto, vamos chamar assim também, da própria fala do Pai Nosso. Então eu falo de outra coisa. E é uma questão até filosófica que você vai ter que observando e analisando se ficou na rua, na passagem, a galeria dela é um stand, né, de uma parede. E o outro são os atributos, que eu chego a fazer de pegar essas imagens, pintar por cima e deixar alguns elementos que são atribuídos a essas figuras. É como se fosse um ato iconoclasta. Então já faço isso já há um bom tempo, desde 2000. Essa é uma série que deixa agora só as auréolas e alguns atributos. Isso aqui é pintura sobre pôster. A gente pode aumentar e vocês vão ver aqui uma intervenção da pintura, tá vendo? Eu tenho que fazer isso o máximo perfeito como restaurador, que as pessoas possam, eu tenho que imitar a pincelada do artista, os matinhos. Eu tenho que criar, mesmo deixando assim um resquício da pintura, porque a restauração ela entra nesse contexto para que você não vá fazer a obra do artista, mas você vai tentar ludibriar e finalizar uma imagem para que as pessoas pensem que é uma imagem nova. Então fica esses elementos vazios e ciclos. Essas obras têm uma relação também com a questão do geometrismo. E tem uma série que já faço isso já há um tempo atrás, que é trabalhar com as pinturas de reinados, essas pinturas épicas, que nada mais nada menos são épicas mesmo, porque são ilustrações, são contos, são mitos, né, dessa pintura brasileirada, né, de criar essa cultura, né, criou-se uma cultura de salvamento, uma cultura de resplendor da história brasileira, que nada mais que aconteceu isso. Que eu brinquei um pouco com o trabalho de Almeida Júnior, que são as duas cadeiras, que é aquele,
É um trabalho que tem um ateliê que é a partir de uma pessoa que quer entrar no ateliê, eu deixo 2 cadeiras. Vocês vão ver o processo também lá no Instagram. Eu faço a montagem de 2 cadeiras e queria ser feito do estranhamento, da experimentação. Isso é o Rio de Janeiro, uma gravura de um italiano que pintou várias gravuras bem kit, né, bem popular. E eu vou pintando por cima e tentando achar a praia de Botafogo, que hoje é um aterro, né? E é um tema que eu trato que se chama Recordar é Viver. Então também é um tema meio que trata as questões sociais. Se nós vemos o Rio de Janeiro hoje, não uma questão urbana, mas uma questão também social, diferenciada de um paraíso que foi encontrado. Temos esse aqui também, que foi o primeiro. São obras, né, são trabalhos desse momento de 2000, né, também. São pôsteres, esses pôsteres que você compra aí nas feiras, na Aparecida do Norte, eu ia muito Aparecida do Norte, comprava esses pôsteres. Eu vou pintando, tirando tudo que é urbanismo e deixando o paraíso. E entro com aquela frasezinha que eu ouvia minha mãe todo dia lá na Rádio Cariacica, que cantava as músicas lá dos saudosos lá, dos boleros, das serenatas, e tinha um cara da rádio que falava assim, que era 5h30, recordar é viver. Aí tocava, né, todo Agnaldo Timóteo, ou até Orlando Silva e outros. Depois dava 6 horas, nós tínhamos que parar tudo para rezar o terço, as Ave Maria. Então isso faz parte da minha memória. Então, se você quer trabalhar com garoto, gente, é muito legal na educação você trabalhar com a memória do aluno. Fazer pequenos textos, tirar palavras-chave, e através dessa memória fazer produções imagéticas, de imagens, colagem, pintura, desenho, objeto. É necessário trabalhar com a memória do aluno, o que ele traz para nós dentro da sala de aula. Isso aqui é o trabalho do Vitor Meirelles, isso está no Museu da Vale do Rio Doce, foi exposto isso em 2000, hoje faz parte do acervo de Fernando Naider, colecionador. É a mesma coisa, eu vou tirando aqui as figuras e chamo Em Busca da Besta. O tiro tem a ver com o trabalho, ou seja, o processo aqui é aquela querer e desejar falar de uma outra coisa que não tem nada a ver com a releitura da obra dos espanhóis, irlandeses, mas os holandeses, mas nada mais de com a besta correndo para cima e para baixo, que é o cavalo enfurecido. Esse é a testemunha. Esse trabalho foi feito um vídeo, né, por Roberto Marinho, que foi comprado segundo, né, que era o Tantos Anos de São Paulo, fui convidado a partir do Salão Nacional ter essa obra, de fazer um vídeo, que está lá também no Instagram, está no Facebook também, principalmente no Facebook, que é um vídeo discutindo e falando um panorama entre eu, lá no Palácio do Império, lá em São Paulo, e o Pedro Américo. Então, essa questão de tirar todos os humanos, deixa uma testemunha, e é uma conversa de cavalos, né? Também bestas enfurecidas. Aqui foi um convite da Neuza Mendes, que ia falar sobre o calendário, e eu peguei abril, que é a primeira missa. O quadro que se conhece lá na Escola de Belas Artes é gigantesco, né? Mas eu coloco ele bem mínimo, o micro mesmo. Isso aqui é um detalhe do quadro, que fica lá dentro, onde eu tiro, literalmente, também isso foi feito em 2000, porque teve aquela história aqui, um comentário super favorável ao grito da primeira missa, o grito do estrangeiro vindo, e naquele momento os índios compareceram a esse evento lá, acho que foi em Cabo Frio, se não me engano, e reivindicando a intervenção que o branco fez na questão cultural e na questão paisagística e urbanística. E aqui eu coloco, tiro do terreno, esses índios ficam observando o nada, e eu chamo de primeira e última. Então, é uma posição social do trabalho, né, da questão cultural. Trazer um retorno, vamos chamar assim, de análise do que foi feito do passado, o que está sendo feito hoje. E hoje se discute o índio, né, toda essa posição de necessidade, de empoderamento e assim por diante. Os objetos também, não deixei de fazer objetos. Isso aqui é recente, são trabalhos que não foram mostrados, chama de Catequese 1. E o interessante dessa questão de produção de memória, quando a gente fala muito, é até o momento de falar com os alunos, eu estou fazendo esse panorama entre a educação e a arte, de eles possam pegar objetos que eles têm como
como desejos e acolhimento. Toda criança, todo jovem, ele coleciona coisas. E aqui o que eu fazia nas lojas, vista quebra-cabeça, eu comprava. Eu tenho muita coisa comprada e guardada ou recolhida em lixo, em resíduos, entendeu? E vou comprando. Uma hora eles aparecem, uma hora eles estão aqui conversando comigo, e uma hora eles se manifestam. Então foi acontecer, eu comprei 2 quebra-cabeça, 3, quer dizer, e fui brincando com isso, dando um deslocamento dessas imagens. Esse é a catequese 2. Então dá um deslocamento estranho, que aí vocês podem abrir a obra e discutir outras questões hoje sobre religião e assim por diante, ou social. E aqui são objetos, também de gesso que eu colecionava, e aqui eu coloco ali dentro de um elemento de alimento e chamo cadeia alimentar. Então, nós temos desde o do Renascimento, a Idade Média, a construção dessa cadeia alimentar, que vai desde o céu, os anjos, o mar, até os infernos. Então, eu fico brincando, não é uma questão irônica, mas é questão também totalmente criada, né? O ícone, né? Criado uns mitos, né? Como esse mito também, isso foi para o Salão do Mar, o primeiro salão é premiado, faz parte do acervo, lá no Casa Porto das Artes Plásticas, que é cuidado com os parcéis, né? Quer dizer, esses barquinhos que você lança com os marinheiros, que vai acompanhar as oferendas para Iemanjá. Então, todos os elementos processos criativos são em lojas de 1,99, casa de umbanda, candomblé, antiquário, refúgio. Eu sou um pesquisador, um colecionador de elementos, faço grandes pesquisas de materiais e vou guardando, recolhendo isso, né? Eu vou peneirando essas questões, garimpando, por uma hora vai virar um produto. Esse também foi do Salão de Uiage, foi premiado também, que é Nem Todas Marias e Ossos do Ofício. Então, são os temas populares, por ser questão popular também, isso é um elemento que eu investigo, os temas, as imagens, os elementos populares, acredito que vocês devem ter percebido. Isso faz parte da minha família, da minha infância, é de uma família totalmente classe média, tranquila, nada de riqueza, e sim de muita luta e de muita crença, né? E de recolhimento de objetos nada luxuosos. E isso em 94, que foi aquela exposição dos oratórios, Quanto Humanos Somos, Mais Divinos Seremos, que foi o boom, né, em 94, como eles tiveram conhecimento do meu trabalho, dentro desse estranhamento, foi a exposição da Fafi, os objetos foram quebrados, destruídos pelos visitantes, que eles achavam absurdo trabalhar com o santo e o profano. Isso foi legal, pelo menos, legal que eu falo, que o trabalho, né, o discurso comunicou com o espectador, quem visitou. Então, nós temos essa comunicação, a obra comunicando. Por isso que é interessante vocês, nas escolas, fazerem os trabalhos dos alunos e expor esses trabalhos. Criar ou fomentar dentro da escola um espaço expositivo, ou um espaço, um dia, que seja algum evento, para as exposições montadas. Isso fomenta dentro da escola a questão de oportunidade de saber o que é as produções de artística dos alunos e como são expostos dentro desse circuito de composição, de organização. Além de ter oportunidade de visitar as galerias, os museus, que muitas vezes muitas escolas não têm essa oportunidade de pegar um ônibus e visitar os museus e esses espaços culturais. Mas você fazendo da sua escola um processo desse é fundamental. E aqui são as últimas que eu fiz, são refugos, aqui uma enciclopédia que eu vi jogada no lixo, peguei e achei interessante, gosto das imagens, desde as imagens, a enciclopédia cheia de imagenzinha, e fui recortando e fazendo composições. Pega uma imagem e joga do lado da outra, e vê o que vai dar. Então, essas são as experiências, estão vendo? Então, esse chama, que é sem título, mas o título da série, né, seria Enciclopédia da Vida Maravilhosa, que é o título do livro. Então, nós fazemos parte de uma vida maravilhosa. Aí vão abrir parênteses para isso. Então, aí eu vou conversando com coisas atuais. Quer dizer, hoje daqui, vamos comentar. Aí pega uma mulher grávida e pega uma flor e põe por cima. Então, nós temos até uma questão hermafrodita, unissexual feminino, estéreo, unissexual masculino. Quer dizer, se fala disso tudo. Não vou nem abrir muito a obra, mas assim, se fala de atualidades, que é isso que completa a nossa vida maravilhosa.
uma figura do Angres, né? Aquela mulher que olha de trás, daqui a pouco do lado eu ponho uma ferida, que é uma abertura, ela é como se diz assim, se chama como se fosse uma úlcera, e ela é fechada, ela tem uma ideia de uma abertura vaginal, então vai abrindo, então isso barato, como os autores falam, e que a obra tem que criar um problema, para que nós podemos conversar com a obra também. Não fora aquelas que são mais estéticas, mas assim, quando o artista cria esse problema, né, para que a gente possa observar, aí está o processo criativo nesse sentido. Criar-se um problema, para que a gente possa dialogar muito mais com o trabalho, não somente contemplá-lo. Botei um crânio, então botei um vulcão, quantas vezes, né? Estou com a cabeça explodindo. Então é uma brincadeira, é o lúdico. Então é interessante trabalhar com o alunado o lúdico também, o jogo do lúdico. E eles sabem disso, os jovens, entendeu? Ensino médio e ensino fundamental, eles sabem jogar. Então dá oportunidade para eles jogarem também, pegar essas imagens, fazer uma colagem. A colagem é fantástica, entendeu? Ela dá vazão para o processo de discurso. E pronto, e fecha aqui, né, o meu currículo, né, e tal, que é formal, né, e que é natural, porque aqui é um portfólio, né, aqui as exposições e tal, comecei já, etc, e as publicações e os contatos que vocês entrem, por favor, lá no Instagram e vê lá documentação, busca, estou aqui, tem e-mail também, telefone, a Penha tem aí todo o contato com o Jean também, e eu estou aí, à, à disposição de vocês. É isso aí. Ok? Foi muito longo, não, né? Agradecemos a participação do professor artista Rosindo Torres por compartilhar conosco um pouco do seu processo de criação e trajetória artística. Agradecemos à Faculdade Novo Milênio por nos conceder este espaço de conversa, de diálogo e reflexão sobre o ensino da arte e de formação cultural capixaba. Queremos agradecer também a você, aí de casa, que está assistindo o nosso programa. E lembrar que este acontecerá mensalmente com professores artistas, com temas imperdíveis. E se você quiser rever algum trecho do programa de hoje, ou indicá-lo a um amigo, informamos que ele ficará disponível no canal do YouTube Novo Milênio. Para o dia 13/5, nós já temos uma convidada, uma artista professora também, Mara Perpétua. Será a nossa próxima convidada. Era legal. Muito boa. Até a próxima. Obrigado. Qualquer coisa, estou à disposição, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Obrigado, Penha. Obrigado, Jean. Obrigado, Novo Abraço, Milênio, pela oportunidade. abraço, Rosindo. Foi Um abraço. maravilhoso. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.